Aplauda o Rei, bem forte, bem forte. A Ele toda a honra, toda a glória. Cordeiro de Deus, te amamos, Jesus. Não há nada que é impossível para o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que interfere na nossa história. É um Deus que não há impossível. Já parou para pensar? Às vezes você está olhando lá para a sua jornada e está dizendo: não dá mais jeito, acabou, morreu, já era. Aí Deus diz: não, só está começando. Tem uma história a percorrer, tem uma vida a viver, tem cura, tem milagre, tem prodígio, tem maravilha. Você está precisando de um milagre? Quem precisa de um milagre? Esse é o lugar que Deus preparou para nós. Algumas coisas Deus diz: é necessário que haja fé. Não é verdade? Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é crendice, fé não é pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fé é certeza, convicção de que aquilo que Deus falou vai se cumprir na nossa vida. O problema é que muitos de nós não sabemos o que Deus disse. Aí a gente supõe que Deus falou, ou gostaria que Ele tivesse falado. Mas quando a gente tem as escrituras na nossa vida, quando nós lemos, Ele diz para mim e para você: não passará nenhum tio dessa palavra. Essa palavra passará os céus e a terra, passarão os céus e a terra, mas elas jamais passarão. E ela vai cumprir aquilo para o qual Deus a proclamou. Talvez você está vivendo diagnósticos de saúde. Deus é Deus de milagre. Talvez você está vivendo momentos na sua vida financeira, no seu trabalho, sua empresa. Deus é Deus de milagre. Talvez sejam relacionamentos rompidos, quebrados, traições, perdas. Deus é Deus de milagre. E eu creio que durante essa série Deus vai responder a oração de muita gente. Mas é preciso ter fé. É preciso crer. Porque a Bíblia diz o quê? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já imaginou? Marta e Maria, amigas de Jesus, seu irmão Lázaro, amigo de Jesus, sofre uma enfermidade. Jesus está em outro lugar, cuidando das coisas que deveriam ser cuidadas. Alguém diz que o amigo estava enfermo, ele não vai imediatamente. E quando ele se dirige à casa das irmãs que o acolheram, ele encontra um testemunho de morte. Lázaro morreu. A irmã disse: se eu tivesse aqui, se eu tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Quantas vezes na nossa vida a gente pensa: se Jesus tivesse chegado antes, não tinha morrido, não tinha acabado. E Jesus diz: não, ele vai viver. Não, eu sei, lá na eternidade a gente vai encontrar. E Jesus: não, tira a pedra. E a irmã, que queria muito que ele vivesse, responde a Jesus: está fedendo, não vamos abrir não, está fedendo. E Jesus diz: tire a pedra. Tem muita coisa na nossa vida que não está sendo curada porque nós permanecemos com pedra sobre elas. Sejamos sinceros, quantas vezes a gente usa aquele ditado: tirar a pedra não, está fedendo, vamos colocar uma pedra em cima disso, não é isso? Num diálogo, muitas vezes no casamento, entre amigos, nos negócios, vamos pôr uma pedra sobre isso, não vamos falar sobre isso mais. Jesus diz: tira a pedra. Aí a gente responde: Jesus, me embrulha o estômago só de falar sobre isso, eu não quero tratar isso na minha vida. E Deus diz: tira a pedra. Você está pronto para tirar pedras nessas próximas semanas da sua vida? Expor aquilo que pode ser que esteja podre,
para que haja luz do Evangelho e aquilo possa ser curado, transformado, restaurado. Quem quer isso, sua vida? Põe a mão aí no seu peito. Pai, nós estamos aqui e nós queremos dizer em alta voz que nós cremos em milagre. Nós cremos em milagre. Às vezes, ó Pai, nós não sentimos, mas nós cremos, porque a Tua palavra diz que o Senhor interfere na nossa história. O Senhor vem em socorro daqueles que o buscam. E hoje nós estamos aqui para buscar a Sua face, para expor a nossa necessidade, para clamar pela Tua ajuda, para confessar que precisamos de Ti e que o braço forte não é mais suficiente para situações e circunstâncias que possamos estar enfrentando. Mas nós cremos em milagre. Deixa o Espírito tocar a sua vida e você vai verbalizar isso agora. Abra seus lábios e vamos cantar juntos. E vamos dizer em alta voz: eu creio. Não há ferrolho. Verbaliza. Se fechem diante da Sua voz. Não há doenças. Declara sobre a sua casa. Nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Vamos bem forte agora. Deixa o Espírito de Deus tocar a sua vida. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Te amamos, Jesus. Queremos declarar essa verdade sobre a nossa vida. Queremos entrar pela fé na Tua presença. Queremos dizer que precisamos de Ti. Senhor, não permita que as aparências, que aquilo que se levanta maior do que nós, determine a nossa sorte. A nossa sorte está nas Tuas mãos. E agindo, Senhor, em nosso favor, nada pode impedir. Eu quero Te servir. Usa-me, eu sou a Tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Quem aqui precisa de um milagre essa noite? Talvez na sua casa, sua família, seu casamento, tantas coisas. Talvez você tenha feito tudo sinceramente e você não está vendo as coisas se moverem. Mas hoje é dia de tomarmos posse do milagre de Deus. Quem aqui precisa de um milagre na área de saúde? Sua casa, sua família, alguém que você quer pedir por saúde, enfermidade, doença, que nome nós estamos cantando. Vem aqui à frente que eu quero orar com vocês e por vocês. Nossa equipe vai passar, nós vamos te marcar com o óleo do Senhor. E nós, se você não precisa da área de saúde, estenda sua mão aqui para frente, vamos levantar um clamor, vamos declarar sobre a vida dos nossos irmãos, porque Deus vai interferir, Deus vai mudar a sorte. Nós vamos declarar a unção do Senhor sobre a sua vida, e cada toque no seu coração, na sua vida, vai mudar a sua sorte. Então vamos orar, mas vamos cantar juntos, e vamos cantar de todo o nosso coração, crendo. Em nome de Jesus. Tem muitos irmãos aqui no meio, ó.
Quem já recebeu oração pode retornar. E aqueles que ainda não receberam, vem aqui. Declara bem forte. Abra seus lábios. Declara agora. Proclama com seus lábios sobre a sua vida, sua casa. Segura aqui, segura. Sabe aquela história que às vezes na nossa vida a gente se depara com uma situação e a gente diz: eu faria tudo que fosse necessário, eu me dedicaria a tudo que for necessário. Então deixa eu te ajudar. Nós vamos cantar como se dependesse o milagre da nossa vida, da gente cantar isso de forma visceral, entrega, desejo, clamando a Jesus. Há uma história de um cego que estava sentado à beira do caminho, e quando ele ouviu Jesus passar, quando ele percebeu que a multidão dizia a respeito de Jesus, ele começava a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ele gritou tão alto, ele criou tanto alvoroço, que os discípulos foram lá dizer para ele: não incomode o mestre, aquiete-se. Mas naquele instante Jesus foi até ele. E às vezes na nossa vida a gente está muito comedido na presença de Deus, e tudo que Deus quer é que a gente diga: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A confissão genuína, sincera, de quem clama como último fôlego de vida. Está precisando da intervenção de Deus? Entrega seu coração, rasga seu coração na presença do Senhor. Amém? Conseguimos fazer isso? Vamos assim. Me escutas quando clamo, Proclama. e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Declara. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Proclama. Rasga seu coração. Chora na presença do Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é
assim: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. É uma coisa muito simples, é aquela mulher desesperada. Sabe quanto mais a gente toca em Deus? Quando há desespero na nossa alma por Deus. Quando a gente quebra as convenções, a gente perde a vergonha, a gente rompe com o nosso orgulho e com a nossa vaidade, e simplesmente a gente diz: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Aleluia. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Jesus fez muitos milagres, muitos prodígios. Há dezenas de milagres registrados no livro de Deus. Mas é interessante que esse livro diz que há muitos outros que não ficaram registrados. E a gente fica pensando: por que não registraram mais então, se está dizendo que houve outros? Não foram registrados porque não seria necessário, porque aqueles que estão registrados são suficientes para mostrar para mim e para você que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E que é suficiente entender se Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente tocar na vida, haverá vida em nós. Se a gente encontrar Jesus, não estaremos mais perdidos, porque o caminho será proposto para nós. E a verdade que nos liberta. O tema de hoje sobre milagres fala de um povo que estava escravizado. Um povo que estava há 400 anos preso no Egito. E Deus interfere na história daquele povo e diz: eu vou quebrar a cerviz desse grande poder de Faraó. E aí a gente conhece bem aquelas 10 pragas, não é verdade? E a última mais dolorida, porque diz que o anjo da morte visitou e matou todos os primogênitos do Egito. Aquele povo sai, Deus levanta Moisés, e aquele povo vai em direção a uma terra de esperança. Aquele lugar que a gente sonha para encontrar na nossa vida, de abundância, de paz, de alegria. A terra que prometeu Deus para todos nós. E diz que nessa jornada, entre a escravidão e a terra que Deus prometeu, havia um deserto. Então parece que para chegar naquele lugar de plenitude de Deus, há um deserto de todos nós. E é interessante que a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus quer falar comigo e com você, sabe para onde Ele nos leva? Para o deserto. Sabe por que o deserto é lugar que a gente escuta Deus? Porque não tem distração. Tem jeito da gente plantar para colher, não trabalhar para subsistir. Sol queimando à noite, de dia, frio demasiadamente severo à noite. Dependência de Deus. Não há estratégia, não há bom senso. Levar milhões de pessoas pelo deserto, não tem logística que atende. Onde vai vir comida, onde vai acontecer o que tem que acontecer. Às vezes Deus está nos conduzindo desse jeito. Mas sabe o que Deus faz? Põe uma nuvem para não queimar o povo. Mas essa nuvem não é apenas a proteção, ela também é direção para a nossa vida. Há uma coluna de fogo à noite, para que o frio não congele as pessoas, mas também ela é direção de Deus, um apontamento para a gente ir. Então quando o povo via a nuvem, e a nuvem se movia, era necessário que aquele povo se movesse para onde a nuvem queria dizer. O que diz a respeito para nós, que se você quer viver tudo que Deus tem para você, é movimento. Você não vai desfrutar de tudo que Deus tem para você parado onde você está. Deus quer te conduzir em total dependência. Há uma chama de fogo que nos aquece, mas diz: é por aqui. O Espírito de Deus que queima em nós esse lugar. Mas muita gente escolhe desobedecer a Deus, como foi no caso daquele povo. Diz que toda aquela geração que havia saído do Egito, com exceção das crianças e da casa de Caleb e de Josué, morreram no deserto. E sabe por que eles morreram?
Não é porque simplesmente Deus foi severo demais com ele, porque foram desobedientes. E há uma palavrinha lá que Deus diz: vocês são murmuradores. Ou seja, vocês reclamam demais. Quer um milagre na sua vida? Tira a murmuração dos seus lábios. Quer ver um milagre na sua vida? Glorifique a Deus no deserto. Mas essa jornada é uma jornada de fé, em que a gente precisa entender que os grilhões foram quebrados, que Deus é Deus de suprimento, porque Ele derramou maná. Agora presta atenção nisso que é importante. Não vai cair mais pão do céu. Porque quando o povo chegou na terra prometida, poderíamos pensar: olha aí, aqui a gente não vai precisar trabalhar mais, vai ter comida suficiente para todo mundo, porque os espias disseram que haviam cachos de uva que precisavam 2 homens para carregar. Mas sabe o que Deus falou para eles? Daqui para frente, acabou o pão do céu. Agora vocês vão lavrar a terra, vocês vão trabalhar para ter o que comer. E a minha garantia é que tudo que você semear, você vai colher. E que você semear com abundância você vai colher. O princípio de Deus na nossa vida é semeadura. Mas é preciso fé, porque vai haver momentos que tudo que a gente tem é alguma porção de semente nas nossas mãos, e não há garantia de que quando a gente espalhar ela no chão, elas vão germinar. O Salmo 126 fala sobre isso, que aquele povo em dias de seca profunda tinha uma questão: semeio ou como a semente? Se eu comer, eu vou viver por um tempo. Se eu semear, eu posso ter o que não comer e ainda não colher nada. Mas diz que quando eles semearam em Deus, na esperança do que Deus havia de fazer, eles colheram feixes e voltaram ao Senhor com cânticos de alegria. Aquela mulher padecia há muitos anos. Diz que ela tinha gastado todo o recurso tentando procurar cura nos médicos. Era uma mulher de posse. E ela não conseguiu encontrar cura para sua hemorragia. Ela tinha um fluxo de sangue, ela estava menstruada há 12 anos, e aquilo consumia. As irmãs que vivem situação sabem que quando tem um fluxo maior, dá anemia, dá fraqueza. Imagina 12 anos ininterrupto. E o mais agravante, naquela época, a mulher que estava menstruada, ela não podia ter vida social, ela não podia sair, ninguém podia tocar nela, ela era impura. E ela dizia: eu não preciso tocar em Jesus, mas se eu tocar no manto de Jesus, eu vou ser curado. E sabe o que o manto, as bordas do manto significa, do sacerdote? Sinal de aliança. Então ela dizia: se eu fizer uma aliança com Jesus, eu vou ser curado. Se eu tocar, se a minha vida estiver em Cristo, eu vou ser curado. Das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus temores, da sua ansiedade, da sua angústia, da sua solidão, do seu medo, do seu pavor, da sua depressão, da sua ganância, da sua arrogância, da sua soberba, da sua presunção. Se você tocar em Jesus, você vai ser curado. Quem quer cura na sua vida? Tá assim, eu quero. Nós vamos cantar essa canção, e você vai adentrar a presença do Senhor e vai dizer: eu vou tocar no manto de Jesus. Tem que ser na ponta. E agora imagina, aquela mulher poderia ser apedrejada, e diz que ela foi andando e empurrando, e não podia ser percebida, porque ela era impura, ela não podia estar ali. E quando Jesus caminhou, e aquela mulher veio e tocou nas vestes de Jesus, havia uma multidão que o empurrava de um lado para o outro. Jesus era popstar, por onde ele ia a multidão dizia: toca, é o profeta, é o milagreiro. E de repente Jesus para e vira para os discípulos: alguém me tocou. E os discípulos: Jesus, o senhor está com problema, todo mundo está te tocando, está um empurra, a gente está custando a manter o povo longe do Senhor. Ele diz: não, vocês não estão entendendo, alguém me tocou com fé, porque saiu de mim virtude. Não adianta esbarrar em Jesus,
E muitos de nós estamos esbarrando em Jesus. E Jesus disse: se você tocar em mim com fé, você vai ser curado. Entende a diferença? Frequentar culto, participar do movimento religioso, dizer que mudou de religião, vir ao Sal da Terra, ouvir uma palavra, uma música gostosa, não vai curar a sua vida. Mas se você tocar com fé em Jesus, você vai receber virtude que vem dele. A canção diz assim: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. É só isso. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Vamos juntos agora. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Respira e canta bem forte. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Agora a gente lembrando daquela mulher. Você vai cantar como aquela mulher cantaria. Você vai se esforçar entre a multidão para chegar lá e dizer: vou tocar. Imagina o constrangimento dela quando de repente Jesus para. E tudo que ela queria passar desapercebida. E Jesus olha para ela e ela pensa: bom, agora vão me matar. E Jesus diz para ela: tua fé te salvou. Vamos tocar nas vestes de Jesus pela fé? Então vamos. Hoje eu vou tocar nas vestes Canta de Jesus. como se isso dependesse da sua vida nessa noite. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eleva sua mão aos céus e diz: eu vou tocar nas vestes de Jesus. Aí você vai dizer agora: cura meu casamento, cura minha relação com o meu namorado, cura a minha empresa, o meu trabalho, cura, Senhor, a minha relação com os meus pais, com os meus filhos, cura, Senhor, com os meus amigos. Tira de mim, Senhor, a incredulidade, o medo, a ganância. Dá nome na sua enfermidade. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Põe a mão bem alto. Pai, aqui estamos nós, de mãos levantadas para dizer que nós nos entregamos a Ti. Nós estamos aqui para dizer que nós nos rendemos à Tua vontade para a nossa vida. Toca aqueles que chegaram aqui cansados, sobrecarregados, abatidos de alma. Traz renovo sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que não sejamos como aqueles que ficaram espalhados pelo deserto, porque murmuraram contra o Senhor,
Mas como chegamos, que nós sejamos como essa mulher que entendeu que o Senhor é a fonte de toda virtude, que o Senhor é a fonte de toda alegria, que só no Senhor encontramos esperança, que só em Ti, ó Jesus, encontramos salvação. Espírito de Deus, toca os nossos corações e alma, que o nosso espírito seja visitado pelo fogo santo, que consome toda impureza, que tira-nos, ó Pai, do pecado que nos enreda e que nos afasta do Senhor. Que essa noite seja noite de cura, cura dos pensamentos de morte, pensamentos de desistir, de retroceder. Espírito de Deus, toca, salva o nosso pensamento. Senhor, eu quero colocar os olhos. Muitas vezes os nossos olhos têm enxergado apenas os gigantes, as impossibilidades, a limitação da nossa vida, os exércitos que se levantam como nós. Assim como Elias orou para que o jovem ajudante dele pudesse ter um olhar que visse, Senhor, carros de fogo, cavaleiros que são maiores que os exércitos dos nossos inimigos. Que os nossos olhos sejam tocados, para que nós sejamos capazes de compreender, o entendimento aberto, para que nós sejamos capazes de ver a largura, a profundidade, o amor pleno do Senhor na nossa vida. Aqueles que chegaram aqui, ó Pai, com ansiedade, com medo do que tem por vir, que sejam curados agora, na certeza que aquele pardal que insiste em estar na janela dos meus irmãos, os lembre que o Senhor é quem cuida de passarinho, e nós somos mais importantes do que os passarinhos. O Senhor vai cuidar de nós. Aqueles que estão diante de batalhas de alma, de coração, possamos nos lembrar do apóstolo Paulo dizendo: por isso lutamos e trabalhamos, porque esperamos no Deus vivo. Aqueles que estão com os pés vacilantes, em pisos escorregadios, firma os pés, Senhor, para que a gente seja pronto, estejamos prontos para a batalha. Adestra as nossas mãos. Levanta a sua mão. Pai, eu quero apresentar essas mãos para a batalha, que elas sejam adestradas, prontas para lutar o bom combate, para cumprir a carreira, para guardar a fé. Venha, Espírito de Deus, e toca no nome de Jesus. Toca no nome de Jesus. Toca no nome de Jesus. Espírito de Deus, toca a nossa vida. Da bondade de Deus. Declara isso: Deus é fiel. És fiel em todo tempo. Canta com força. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
terminar com adoração, bem forte. No trono E ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, todo domínio, todo domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos, pelos séculos dos séculos. poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, por ti, minha alma anseia por ti. Te amamos, Jesus. Te amamos. Tu és poderoso. Sua bondade nunca vai nos deixar. Se nós tocarmos em Ti, com os braços, com a mão da fé, nós seremos curados. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. No nome de Jesus. Amém. E amém. Podemos aplaudir o Rei. Aleluia. Pode se sentar por um instante. Alguém vai sair daqui dizendo: pastor nem pregou. Eu estou pregando desde o começo, você percebeu, com trilha sonora, né? Aleluia. São momentos como esse que a gente produz fé. Nós estávamos no Egito, Deus nos libertou, amém? E Ele tem vida nova para nós. Mas é preciso de fé. Vive o milagre de Deus na sua vida. Nós vamos ter em novembro uma conferência. E essa conferência é de despertamento espiritual. Um povo apaixonado por Jesus. Se você não fez sua inscrição, faça, porque vai ser nesse salão. Nós temos 6 horários de culto como esse, no domingo, na quarta-feira. Não vai caber todo mundo. Guarde o seu lugar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui renovado nesses dias. Vamos ser pessoas muito queridas e muito de Deus para compartilhar a palavra conosco. Amém? E nessa semana, quem aqui é casado, namorado? Levanta a mão. Nós vamos ter quinta, sexta e sábado a repetição, né? Nós vamos entregar aqui o check-up que aconteceu lá no Chile. Vai estar pastor Paulo Júnior e Lana na quinta-feira. Nós vamos ter o Enzo, que vem de Goiânia, o Gilberto e Kellen, que vem de Goiânia, o Enzo e a Lalá. Temos o Almir e a Samira, pastores queridos que ministraram e entregaram um conteúdo maravilhoso. E você que é namorado, noivo, casado, não pode deixar de participar para testar a temperatura do seu casamento. Como é que vai tudo aí? Se não está
com pressão alta, se não está entupindo as veias, se você está bem de cabeça. A gente faz check-up, né, todo ano, ou pelo menos deveria fazer na nossa saúde. Vamos fazer isso no nosso casamento. E eu queria orar pela nossa equipe que está preparando a nossa conferência. E essa equipe tem desenvolvido um trabalho lindo na área das artes, da comunicação, para preparar essa mesa para que eu e você possamos nos alimentar nela. Põe a mão aí no seu peito. Pai, eu quero, como parte da família, apresentar essa equipe que tem trabalhado desde muito tempo para entregar para nós esse encontro de irmãos e irmãs, para poder adorar o seu santo nome e sairmos daqui renovados, nesse apontamento de final de ano, nesses 30 anos, 35 anos que nós celebramos desde o nascimento dessa igreja. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor os abençoe com criatividade, com perseverança, com alegria, no nome de Jesus. Amém? Amém? Temos convites para entregar? Tem aí os convitinhos ou acabaram? Vamos passar. Todo mundo vai pegar um kitzinho, porque nós vimos aqui que nós queremos ser bênção na vida de mais pessoas, amém? E talvez nesse momento em Uberlândia, nós temos pessoas clamando por um milagre, mães orando pelos filhos, casais que não sabem mais o que fazer para restaurar e manter a família junto. Nós temos pais e filhos em conflitos. Nós temos empresários pedindo para saber o que fazem da sua vida, porque não está fácil. Nós temos trabalhadores que precisam manter suas casas, que perderam o seu trabalho. Crise, dores. E às vezes você vai ser o agente de Deus de transformação dessa casa. Durante a semana você vai orar a Deus e vai entregar os 6 convites para 6 pessoas. E às vezes elas vão dar testemunho dizendo: eu estava desesperada, uma pessoa que eu não conheço, mas é cliente lá da loja, pegou o Uber comigo, estava no mesmo transporte urbano, lá no meu condomínio, estava jogando beach tênis, eu estava no clube, e um louco me entregou um convite, e eu pensei, vou dar uma chance, porque fala de milagre, e Deus vai mudar a vida dessas pessoas, e um dia você vai ser parte da vida dela para sempre, sem que ela nem te conheça, porque ela vai dizer: recebi um convite de um anônimo, e aquilo mudou a história da minha família. Quem crê nisso? Eu creio, porque aconteceu na nossa vida, não é verdade? Alguém orou por nós, alguém insistiu conosco, e nós poderemos contar muitos milagres, de filhos que saíram das drogas, de pais que se reconciliaram, de trabalhadores que foram recontratados, de empresários que viram suas empresas decolarem, porque encontraram Jesus. Levanta aí bem alto. Pai, nós queremos colocar esses convites para que eles encontrem as pessoas certas durante essa semana. Gente que precisa de um milagre, que nós sejamos instrumentos de milagre na vida delas, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero recomendar um livro sobre milagres, milagres da fé. Coloca aí na sua prateleira de leitura. Você pode adquirir lá na saída. E nossa série vai mais algumas semanas, a gente vai estar falando sobre isso. Quarta-feira nós vamos estar juntos aqui. Levanta a mão bem alta e fala: obrigado, Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Tenha uma semana abençoada, linda, de reconciliação. Que você seja um bom perfume por onde você for. Deus abençoe. Poderoso Deus,